E aí, galera, beleza? Prontos para mais um Minutos com Deus? Hoje não é só Minutos com Deus, é minutos também um pouquinho comigo, entendeu? Com a minha pessoa. Mas vocês vão entender o porquê disso também. O que eu vou falar mais pro final vai embasar, vai justificar, vai dar um porquê do que eu vou falar agora. É muito comum o pessoal chegar para mim e falar: pô, Cláudio, tu é ateu. Tu é ateu. Eu sei que pela maneira com que eu falo, as coisas com que eu falo, a maioria das pessoas confundem. Confundem muito. Gente, eu não poderia ser ateu falando de Deus, falando a respeito desse ser. Seria uma coisa meio desconexa, né? A única coisa que as pessoas confundem é quando eu falo assim: mas eu também não creio, nem deixo de crer. Ué, meu filho, ou você crê ou você não crê. Não, tem uma terceira opção, que é: eu questiono. Eu questiono a existência de Deus. Se existe, se não existe. O máximo que nós podemos fazer é questionar. Agora, ateu não, cara. Ateu, eu não sou ateu. Não sou teísta, mas não sou ateu. O misoteísmo, apesar de ser um teísmo, eles são a galera que odeia Deus. Eles aceitam, eles acreditam nessa ideia. Mas eles odeiam ela. Eles odeiam Deus. Eles odeiam as coisas que são de Deus. Então, de certa forma, eles também categorizam uma existência. Os gnósticos, os agnósticos, esses caras, eles questionam também, mas questionam numa de encontrar essa natureza divina de alguma forma, ou em si, um esclarecimento a respeito. Mas, de qualquer maneira, é uma relação, é uma religação, é um encontro com esse ser. O meu questionamento é diferente. O meu questionamento é único e exclusivamente de que existe ou não existe. Bom, uma coisa é verdade. Eu me aproximo, ou eu me aproximaria do misoteísta. Por quê? Porque se e somente se o ser Deus existir, e seja ele o grande arquiteto do universo, seja ele a grande consciência, né, do cosmos, seja ele o Deus bíblico ou de qualquer outro livro religioso, se realmente e somente se comprovar a existência desse ser, provar a existência desse ser, aí sim, então, eu poderia dizer que seria um misoteísta. Ou seja, somente se comprovasse a existência do cara, eu o odiaria. Oh, mas como assim? Mais à frente. Por que, voltando lá um pouquinho, sobre a questão do ateísmo e do teísmo, a galera se confunde: mas como assim você não acredita, nem desacredita, você questiona? Cara, olha só, porque é o seguinte: como é que eu posso ser ateu? Como é que eu posso não acreditar em algo que não se pode comprovar a inexistência? Como é que eu posso não acreditar em algo que, quando eu peço para provar que ele não existe, ninguém prova? É a mesma coisa que o teísta. Como é que eu posso acreditar em algo que não se pode provar a existência? Eu sou crente, mas me prova então que isso existe. Não, ninguém prova nem que não existe, nem que existe.
O máximo que a galera faz é categorizar aquilo que não sabe, mais nada. Quando dizem que teve um encontro, uma experiência com Deus, nada mais é do que uma individualidade, do que uma subjetividade das tuas emoções, do teu sentimento, da tua sensação. E o teísta, eu acho, e o ateísta, né, o ateu, eu acho que ele é um cara assim, tipo, ou que não quer muito conversar, ou que tem um pouco de medo, ou que quer tirar o dele da reta, ou que é um pouco assim de revolta, de birrinha, com determinadas condições que estão à sua volta e que ele não compreende e que ele não gostaria que fosse assim, então ele nega, né, como uma revolta, como uma represália, a existência, mas nega de forma improvada a sua crença na inexistência. E o pior de tudo é quando isso recai sobre um cientista. Gente, olha só, a pessoa comum, o homem comum, é muito normal simplesmente ouvir, seguir o que os outros dizem sem muitas vezes pensar a fundo. O senso comum existe para isso, para facilitar, né, aquilo que a gente não pensa muito, age. Então é uma apreensão meio superficial das coisas, mas que dá para levar. Agora, quando se fala em homem de ciência, na ciência, como ateu, como uma ciência ateia, isso é a maior desgraça que se pode encontrar no mundo do conhecimento. Porque é o seguinte, o papel da ciência é, antes de provar alguma coisa, antes de categorizar alguma coisa, é a condição de buscar esta verdade, de trilhar o caminho da descoberta. Não é feio a ciência, o cientista dizer, eu não sei, eu ainda não sei. Agora, é vergonhoso, não é nem vergonhoso, a ciência perde o seu papel, a ciência perde o seu porquê, perde o seu motivo, perde a sua função quando se diz ateia. O papel da ciência é investigar, não interessa quanto tempo leve, não interessa quais sejam os métodos que ela vai usar, quanto ela tenha que esperar, ela não pode categorizar aquilo que ela mesma não pode provar, porque ciência é a provação, é a comprovação de um determinado resultado a partir de um modelo, de um método, de um modo de executar. Ou seja, toda vez que você fizer determinada coisa de uma maneira, vai produzir sempre o mesmo resultado, desde que estejam em condições análogas. Agora, se dizer ateia é negar o seu próprio papel. Bom, agora, nego chegar e me imputar a condição de ateu fica sinistro. Aí muitos vão falar assim, pô cara, mas é preferível ser ateu do que tu chegar também e falar que se Deus existir, tu odiaria o cara, tu vai odiar. Cara, eu vou sim, vou. Agora eu vou falar aquilo que eu deixei para mais para o final. Mas por que você ia odiar Deus? Olha só, tem muitos e muitos motivos. Se eu quiser encontrar os muitos e muitos motivos, para odiá-lo, eu leio esse livro. Com esse livro aqui é a maneira mais fácil de você passar a odiar a Deus. É com esse livro aqui. Agora, se eu quiser dar um fato irrefutável do porquê realmente aquele que tem coragem de romper com os seus medos e um pouco mais a fundo no raciocínio, vai entender o que eu vou falar. Vamos partir da premissa do seguinte, vamos partir da seguinte premissa. Deus existe.
vamos partir da seguinte premissa: Deus existe. Bom, se Deus existe, Ele é o Criador de tudo, de todo o sistema, de todo o cosmos. Pelo menos aqui na Terra, onde é mais visível tal fato, você vai poder entender melhor o que eu vou dizer. A vida na Terra se baseia na morte, bicho. Um Deus que criou a vida na Terra dependendo da morte de outros seres. Não é o fator morte em si, morrer. Tu tá bolado porque tu vai morrer, porque as pessoas morrem. Não, não é o morrer, não é a morte, e sim a ingestão dessa morte. A necessidade de eu ingerir morte para continuar vivo. Essa é a grande grosseria. Essa é a grande violência, essa é a grande estupidez, essa é a grande bizarrice, ou no mínimo uma falta de tecnologia divina ao nos criar. Mas como assim, cara? Você queria o quê? Tem uns que chegam para mim e falam assim: não quer comer morto? Você queria o quê? Comer vivo? Não, cara, não é que eu vou comer vivo, até porque quando eu botar na boquinha, o bichinho vai estar lá de olhinho aberto. Não é isso. Quando eu mastigar, ele vai morrer, né? Ou quando ele bater no meu suco gástrico, ele vai morrer. Quando ele bater no meu suco entérico, seja lá onde for, ele vai morrer. Eu vou ter que catabolizar, vou ter que destruir aquele ser como tal para poder eu me manter vivo. Ou seja, a minha fonte de energia se baseia na morte de outros seres. E tem outros que falam assim: você é assim porque você come carne. Por que você não é vegetariano? E galera, vegetal também é um ser vivo. É o mais comum. Por isso que eu sou vegetariano. Maluco, vegetal, por favor. Vegetal é ser vivo, todo mundo sabe. Se não souber, deveria saber. Deveria saber que vegetal também é um ser vivo, rapaz. E não interessa. E o detalhe, não é exclusivo do homem, tal necessidade de comer morte para se manter vivo. É de geral, é de toda a criação. Todos os animais, inclusive alguns vegetais, fazem o mesmo predadorismo. Se nós formos para fora, né, da Terra, no espaço, a gente vai ver o predadorismo galáctico. Galáxias muito grandes, englobando, por algum motivo, mas provavelmente uma absorção de algum tipo de energia, de outras galáxias menores. Ou seja, o predadorismo é sobre o sistema, mas é mais perceptível aqui na Terra. Cara, um Deus que se presume seria onisciente, presumir seria? Não! Que se poderia presumir onisciente? Não poderia, fazer sem querer um sistema baseado na morte que desse certo, cara. Ou ele fez de estupidez, ou ele fez de muita maldade, ou faltou tecnologia. Porque, poderia ter feito a gente se alimentar de luz, energia solar, térmica, eletromagnetismo da Terra, mas fez a gente precisar predar. Essa predação nos leva a uma disputa, e toda disputa nos leva a uma desarmonia, a uma concorrência. Na sua máxima, a uma guerra, a um confronto, a um conflito. Um cara que monta um sistema desse, ou ele não tem a mínima noção do que está fazendo, ou ele é um ser abominável. Então, se essa criatura, se esse ser existir, ou eu o odeio por ele ter feito conscientemente isso, ou eu até posso me apiedar dele por ser um ser tão precário e estúpido com
uma capacidade tão grande de criação, mas uma tecnologia e um raciocínio sobre o que vai acontecer com essa criação no futuro tão diminuto. Porque ou eu vou odiar o cara por tudo que ele fez, pela cagada divina com que ele produziu, né, o nosso mundo, o nosso sistema. Eu, no mínimo, no máximo vou ter pena dele, aliás, no máximo vou ter pena do cara, vou ter piedade do cara, por um ser tão estúpido, tão grosseiro, tão bizarro. Eu sei que para muita gente a ficha ainda não caiu. Eu sei que para muita gente a ficha ainda não caiu. Mas, fora os outros motivos, todos os outros, Josué, Jó, que o diga, não Jó porque ele ferrou a vida do Jó, não, mas foi pelo qual motivo, para quem ele fez, da maneira que fez, é um motivo para tu bolar com o cara. Porra, se tu lê Josué, então, irmão, aí a coisa fica pesada demais. Então são todos os motivos necessários para você odiar o cara. É no livro que me foi apresentado, o qual eu fui criado, o qual eu conheci pela primeira vez esse ser Deus, né? Foi um ser que tem a sua base, a sua origem aqui, porque nada mais isso aqui é do que a codificação da vontade do possível Deus. Mas se eu for dar realmente um embasamento, mostrar realmente algo irrefutável sobre a minha posição, e aqueles que tiverem um pouco de coragem, como eu já falei, para pensar, vão ser da mesma opinião, do mesmo raciocínio. Ou vai ter ódio do cara, porque o cara é um maligno, ou vai ter a piedade, porque o cara é um estúpido. Independente dele ter poder de criar ou não, é um estúpido. Porque fazer um sistema baseado nessa grosseria, nessa violência, ou merece a nossa raiva, ou merece a nossa piedade. Agora, meu querido, me chamar de ateu não. Me chamar de ateu é querer me chamar de ignorante. Porque tanto o ateu quanto o teísta são presunçosos e ignorantes, querendo dizer, categorizando dizer que sabem o que não podem nem saber e nem provar, o que é o pior. E é por isso que eu apenas questiono. Eu só questiono, existe ou não existe? E você questiona também? Questiona, não tem um lado certo, ainda está? Parabéns, é assim que a gente evolui. O cara pode ter feito uma cagada na criação, mas a evolução cabe a gente. Então, galera, eu peço àqueles que eu me contradizendo, mas por favor, fundamenta. Ou também concordando, mas que fundamente, que a gente prossiga, né? Que a gente leve esse diálogo adiante. Manda seu e-mail, aí ó, bicharabraga@gmail.com, ou então se cadastra lá no Think Sofia, deixa o seu comentário, eu vou comentar seu comentário, manda um vídeo de resposta aí pelo YouTube, é free, cara. O que interessa é a gente continuar raciocinando, continuar questionando coisas que formam a base e interferem em toda a estrutura do nosso sistema hoje e sempre interferiu, né? Nas tradições, nos costumes, nas nossas leis. Isso interfere no nosso comportamento, isso interfere na nossa vida, na nossa qualidade de vida.
então merece ser questionado, merece ser aperfeiçoado, aprimorado, buscado de alguma forma, a gente destituir ou a gente transformar algo que até hoje foi pernicioso no nosso meio. Esse algo é a religião. E a religião nada mais é do que a representação de um possível Deus. Então, galera, vamos continuar esse papo, vamos continuar questionando para a gente um dia alcançar uma qualidade de vida bem melhor do que nós temos hoje e que, em questões de tecnologia, nós já poderíamos estar tendo. O que nos falta agora é perder o medo de não sermos mais ignorantes. Porque a ignorância muitas vezes é uma benção, quando não se sabe o que fazer com o conhecimento. Percam o medo da ignorância, percam o medo do conhecimento, percam o medo do conhecimento. Não fiquem com medo de deixar de ser ignorante, não fiquem com medo, não dói. É um pouco mais trabalhoso, mas vale a pena. Vale a pena. Pode acreditar. Se não acredita, vai em busca de provar ou não. O que interessa é a gente conversar a respeito de algo que ainda influencia, que ainda interfere no nosso mundo e de uma maneira muito negativa. Aguardo vocês, tudo de bom, até o próximo.